A palavra de Deus nos diz, o apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, ele diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Escolheu as coisas que são desprezadas, coisas que são vistas e tidas como não importantes, como vis, para que elas sejam, para que elas fossem. Isso faz sentido com o que diz o próprio Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7, que ele diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja nossa, mas de Deus, que tudo opera. Essa palavra, essa mensagem, ela tem a visão de incendiar o seu coração, fazendo uma convocação para você, que é um poeta descalço, que é um profeta sem gravata, que é um ministro de Deus, um desempregado da religião, um compositor sem uma pena para escrever. Esse convite é para você, que talvez esteja às margens, que às vezes não tem tido mais o ânimo, a coragem, por uma série de situações que você enfrentou e passou, para continuar pregando o Evangelho. Eu te convoco para uma reação, e que essa reação possa gerar uma cadeia, um efeito dominó. A reação deve se manifestar através da oração, da busca a Deus. Eu te convido a vir comigo em oração. Não importa onde você esteja, não importa o lugar do mundo que você se encontre agora, não importa o que disseram de você, o que pensam a seu respeito, o que importa é a posição que você toma agora. Esse é o chamado, esta é a hora de você se posicionar diante de Deus em oração, indo além dos átrios, buscando a glória de Deus, a fim de que Deus venha estabelecer na sua vida e através de você aquilo que Ele já havia antes o separado como promessa a realizar. Por isso, eu quero te convidar a se colocar no muro. A palavra de Deus diz sobre o profeta Ezequiel, um profeta que vivia também nos tempos de Daniel e era cativo. Como Jeremias, o profeta Ezequiel era um sacerdote que é chamado por Deus a ser profeta. E quando Ezequiel estava exilado em uma colônia próxima ao rio Quebar, ele começou a profetizar. E Ezequiel foi muito usado por Deus em revelações de coisas muito grandiosas, de coisas muito além da imaginação humana, coisas tão relevantes que até hoje são estudadas por ufólogos e por cientistas acerca dos detalhes e da visão que Ezequiel teve de seres que vieram com muitas outras formas, com muita tecnologia, com muita grandiosidade. E Ezequiel, ele era um profeta que apontava o caminho de Deus para consertos. Ezequiel denunciava abominações e desolações causadas pelo povo de Deus, que fazia com que ele sofresse consequências grandiosas. Ele falava das injustiças dos principais líderes, falava da injustiça dos falsos profetas, ele falava de todo o mal que os líderes causavam ao povo. Líderes esses que já estavam reprovados por Deus, ao ponto de Deus tomar a decisão de destruir aquele modo de vida em Israel. É o que diz Ezequiel capítulo 22, por exemplo, e é onde eu quero ficar. Mas no versículo 30, Deus em sua bondade nos mostra um princípio que nós podemos aplicar hoje, principalmente você, que é hoje um profeta sem gravata, um desempregado da religião. Deus não se esqueceu de você, Deus não abandonou você, não importa o que você tenha passado de frustração, não importa nem mesmo a queda que você tenha sofrido, as injúrias e todo o mal que alguém tentou fazer para você, por um motivo qualquer que seja. A verdade é que Deus procura homens que estejam agora dispostos a se colocarem na brecha. Em Israel, naqueles dias de Ezequiel, Deus diz por meio do profeta que não havia ninguém. Ezequiel capítulo 22, versículo 30 diz: Deus procurou alguém que se colocasse na brecha em favor deste povo.
mas a ninguém encontrou. Hoje em dia não é assim. Hoje existem muitas pessoas servindo a Deus com um coração verdadeiro, com a mente focada somente em trazer para nós o seu reino, fazer conhecido o seu amor, a sua palavra, o seu evangelho. Por isso nós somos hoje muitos e precisamos reagir em oração, uma reação em cadeia, um efeito dominó, contagiando pessoas que não se conhecem, mas que estão no mesmo propósito de buscar a Deus e pedir a Deus que venha agir com o seu amor, com a sua justiça, com a sua paz, com a sua alegria, levantando cada vez mais a sua igreja. A igreja local, ela precisa se fortalecer em oração, uma oração coletiva, uma oração universal, que invoca, que clama por Deus e pela sua verdade. Ezequiel não viu ninguém que se colocasse no muro em favor desse povo, mas hoje Deus tem chamado você para se colocar nesse muro. Você que se sente abatido, você que está desanimado, você que precisa desse renovo, vem agora, porque Deus escolheu você para ser participante dessa reação em cadeia. A palavra de Deus diz para você ficar animado, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, e para você entender também o conceito que você hoje está experimentando, os porquês. Ele diz, 2 Timóteo 3, versículo 12, todo aquele que quer viver piamente diante de Deus padecerá e enfrentará aflições e sofrimentos. Mas a esperança, ela vem além disso, porque Paulo também diz em Romanos, no capítulo 8, no versículo 18, estou bem certo que as aflições e os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Se coloque no muro, se coloque na brecha, seja um instrumento de oração para essa reação em cadeia, para que todo o mal da igreja local, todo o mal em nome de Jesus falso seja retirado e se estabeleça o glorioso, aquele que nos purifica e nos santifica, o Senhor Jesus. Portanto, poeta sem gravata, comece as suas poesias. Compositor sem a pena, não pare de escrever e não pare de entoar os seus cânticos. E você, profeta sem gravata, desempregado da religião, volte para a casa de Deus, volte para o convívio da congregação. Você que está às margens há algum tempo, volte. Procure homens e mulheres de Deus que vão te receber com todo amor, para que você desenvolva os seus dons e continue a profetizar a vontade de Deus sobre essa terra. Jesus te abençoa. Receba essa palavra, é um convite de amor, um convite que levanta você, ministro do Evangelho, você cristão, que está abatido, que está enfraquecido, decepcionado. Vem, Jesus espera por você, para uma grande reação em cadeia, nesses dias finais, nessa última hora. Deus abençoe você, fique na paz de Jesus, um beijo gigante.